Olá, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos aqui para mais uma live, né, do segundo ciclo do projeto Conexão com Inclusão. Lembrando que o tema do nosso ciclo é Nada sobre nós sem nós, né? Então, nesse momento, nós estamos trazendo pessoas com deficiência para falar um pouco da vivência, né, de sua vivência. Vocês estão, o áudio está tudo ok? Me deem algum retorno caso tenha alguma interferência, certo? Antes de iniciar, como de costume, vamos fazer aqui a nossa audiodescrição. Vou fazer a minha e depois farei a das meninas intérpretes, né, que estão aqui conosco. Então, eu sou a professora Luísa, eu tenho cabelos escuros, um pouco abaixo do ombro, estou usando uma blusa azul escuro, né? A cor pode estar diferente aí, mas é azul escuro. Tem alguns detalhes na gola. E o meu sinal em libras é este daqui, né? Então, vou descrever o meu sinal. É, une as duas pontas do dedo, coloca aqui na bochecha e sai formando a letra L. Vou aqui fazer a audiodescrição da intérprete Soraya Mendes, né? Soraya é uma mulher branca, pele clara, tem cabelos claros, né, na altura dos ombros, e o sinal dela é este daqui, né, a letra S na bochecha com o movimento para baixo. E a intérprete Neuma Fugêncio, que também vai estar aqui conosco, né, uma mulher também de pele branca, usa óculos, cabelos claros também, um pouco abaixo do ombro, e o sinal dela é este daqui, né, a configuração é a letra U com o dedo polegar estendido aqui no olho. O ponto de articulação é o olho. Quero agradecer a presença de todos, né? É um prazer tê-los aqui conosco. E hoje, para conversar aqui com a gente, tem a professora e atriz Sueli Ramalho Segala, né? Pode ser que alguns aqui não a conheçam, mas quem já foi meu aluno conhece muito bem, né? Quem teve a oportunidade de estar na aula em que eu apresentei, né? Sempre utilizo ela para mostrar que a pessoa surda também pode sim falar, porque existe toda aquela crença que o surdo é mudo, né? Então, vamos ver aqui que essa crença, na verdade, não é verdade, né? Então, vou aqui chamar Sueli Ramalho Segala. Deixa eu só... Prontinho. Boa noite, Sueli. É um prazer tê-la aqui conosco. Antes de iniciar, quero agradecer, né, que você tenha aceitado o nosso convite. E aí, eu gostaria que você fizesse primeiramente a sua apresentação, né, antes de iniciar aqui com as perguntas. Boa noite, Luísa. Boa noite, a intérprete Soraya. E a todas as pessoas que estão nos vendo. Meu nome é Sueli Ramalho Segala. Eu moro aqui em São Paulo. Eu nasci na cidade do Rio de Janeiro. E trabalho aqui em São Paulo também. E hoje aqui está frio. E eu quero agradecer muito pelo convite, estar participando aqui juntamente com todos vocês. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus, sem Ele, nada disso seria possível. Em segundo lugar, gostaria de agradecer a minha família e depois a todos vocês. Obrigada, Sueli. Bom, então, nós gostaríamos de saber quem é Sueli Ramalho Segala, né, professora e atriz. É, muitas pessoas falam tal, mas eu sou simplesmente uma pessoa comum, igual a todas pessoas, só com um pequeno diferencial. Eu sou surda, sou uma pessoa surda de perda bilateral profunda, neurosensorial, bilateral, neurosensorial, ou seja, nunca escutei nada. Sou filha de pais surdos, de avós paternos surdos, bisavós surdos, e os avós maternos
eram ouvintes, mas do paterno, todos surdos. Irmãos surdos, tenho vários tios surdos, assim como ouvinte, mas também tenho muitos tios surdos, tias, primos, primas, enfim. É, como você disse, eu sou professora, essa é a minha formação, também me formei em atriz, e também sou escritora, e é isso, tô aqui. Uma pessoa simples. Eu tenho, inclusive, alguns dos seus livros, né? Então, Sueli, né? As pessoas estão vendo aqui você falando, né? E você acabou de mencionar que é surda profunda bilateral, né? E aí alguém aqui pode se perguntar, pode até duvidar, não, mas ela está falando perfeitamente, e ela não é surda, né? Isso pode acontecer sim, mas, né, como vocês estão vendo, uma pessoa surda ela pode sim ser oralizada, ou seja, falar a língua portuguesa ou a língua oral do país onde ela vive. Né, Sueli? Aí eu pergunto a você, né, como a surdez chegou na sua vida? Né, você nasceu surda, você adquiriu a surdez, No como meu foi? caso, é genética ou hereditário, já venho de familiares surdos, já nasci surda. Eu não tenho memória auditiva, e é isso que a surdez eu já nasci com ela. É isso. Pronto, Agora, então você. realmente, como muitas pessoas podem falar, mas surdo fala. Eu tenho, todo ano, eu faço audiometria e pedanciometria, exames da parte do ouvido, e nunca melhorou e nunca piorou. Está igual, desde quando eu nasci até o momento presente. Isso, então, né, então, como ela mencionou, ela é surda de nascença, né, mas mesmo assim ela aprendeu a língua portuguesa, né, Sueli? Então, aí surge a pergunta: como foi que você conseguiu aprender a língua portuguesa, né? Eu trabalho muito em minhas aulas, eu explico que Libras e português são duas línguas diferentes. A Libras ela não depende da língua portuguesa para existir. São línguas de estruturas diferentes. O surdo ele aprende a língua portuguesa de forma diferente do ouvinte, né? Mas como eu gostaria que você explicasse aqui para a gente como foi que você conseguiu aprender o português, conseguiu adquirir essa língua. Bom, nascida em familiares surdos, eu achava que o mundo lá fora eram todos deficientes. Só minha família que é normal, porque somente minha família que sabíamos falar através das mãos. Eu ficava com dó das pessoas na rua que não sabia mexer com as mãos. Mas eu fui descobrir que eu sou surda depois de uns 17 anos de idade. Eu sabia que eu era diferente, mas eu não tinha noção que eu era deficiente. Porque meus pais, minha família nunca me passou, nós somos deficientes. Não, nós somos surdos. Para mim, o que é surdo? Normal. É uma coisa, sim, normal. Só que tinha um pequeno detalhe que me incomodava desde pequena, a sociedade de como lidava com a minha família surda. Por exemplo, a minha mãe ia no médico, eu não suportava mais de ver a minha mãe chegar no médico. Minha mãe não. Minha mãe estudou no INES, quando a gente quando a gente fala assim, o INES é uma escola referência o INES, o Instituto Nacional de Educação de Surdo, referência do Brasil todo, de escola de surdo. Mas naquela época, estou falando em 1950, que minha mãe estudou lá, no, a metodologia de ensino, a questão de política naquela época não permitia que o surdo pudesse aprender bem a língua portuguesa. Não era assim como hoje, a preocupação maior de ensinar uma pessoa surda a aprender a língua segunda, que é o português. Naquela época, não. Então, minha mãe não escreve o português, não tem concordância nominal, não tem concordância verbal, assim como a maioria das pessoas surdas daquela época, né?
Então, ela não conseguia entender as palavras que o médico perguntava, o que ela tentava falar com o médico. Minha mãe não é oralizada, meu pai também não é oralizado. Da minha família, ninguém é oralizado, só eu. Mas eu, naquela época pequena, também não era oralizada. Então, eu via minha mãe chorar, tentar entender o médico, tentar entender o dentista, tentar entender, fazer negócio, comprar as coisas, cartório. Não tinha ninguém da minha família aqui em São Paulo que fosse ouvinte para poder ajudar meus pais. Não tinha ninguém. Eram todos surdos. Era meu pai, minha mãe, a minha avó, por parte da mãe do meu pai, que é surda também, a irmã da minha avó, que é surda também, o irmão, o tio, todos surdos com a mesma condição. Então, era muito difícil estar inserindo a sociedade. E eu via que as pessoas sabiam escrever, as pessoas tinham orelha, quer dizer, eu também tenho orelha, mas para mim não tem função nenhuma, é só um órgão pendurado na minha cabeça. Meu avô falava que Deus colocou orelha na gente para as mulheres colocarem brinco e os homens para o cavalheirismo, sabe? Aquela coisa que eu acreditava. Tudo isso eu acreditava. Então, aí um dia eu falei, mãe, como é que eu posso ajudar para poder entender o médico? Minha mãe falou assim, falar com Deus. Poxa vida, falar com Deus? Falar com Deus? Ai, e eu acreditei, porque minha mãe falou assim: fala com Deus que Deus dá de presente. Sabe aquela fé de acreditar que Deus vai te atender? Eu tinha 4 anos de idade. Eu lembro que eu entrei no quarto do meu pai, da minha mãe. Eu lembro que eu falei em Libras, em língua de sinais. Não se falava Libras, né? 50 anos atrás. Língua de sinais era o nome. Eu falei com Deus, falei, Deus, me ajuda. Eu quero ajudar minha família e para a comunidade surda, os amigos dos meus pais. Meu pai era presidente da Associação do Surdo, de São Paulo. O dilema da maioria dos surdos, que a gente encontrava todo domingo no clube, né, associação, era o mesmo, a mesma reclamação. Todos surdos reclamam a dificuldade de entender padeiro, dificuldade de entender médico, dentista, carteiro, comprar as coisas do cartório, imobiliária, enfim, toda a vida, né? E não se falava intérprete de Libras naquela época, não existia isso. Era só família para ajudar. E aí eu falei com Deus, eu falei assim, eu preciso conseguir ajudar meus pais a ser intermediário. Eu sei que naquele momento, eu saí daquele quarto com uma sensação feliz. É uma sensação que nunca mais eu tive. Para mim, Deus eu me emociono toda vez. Porque para mim, Deus ali veio para mim e falou assim: pode ficar tranquila que eu vou te ajudar. É isso. É uma sensação tão quente. Assim, eu lembro que eu saí daquele quarto e falei: mãe, eu vou te ajudar, não se preocupa. Eu parei de ficar preocupada pela minha família. Eu parei de ficar preocupada pela comunidade surda, amigos do meu pai e tudo. E aí eu comecei a mexer a boca. Minha mãe, nessa época, ela falou assim, então eu vou te dar um aparelho auditivo. Ela colocou um aparelho auditivo. Gente, o aparelho auditivo faz a pessoa surda ouvir? Não. Nenhum aparelho aproxima o ouvido humano. Não existe isso. Ele ajuda, para mim, ele me ajuda a ter, porque eu tenho perda bilateral profunda, é diferente daquele que tem a perda leve, moderada, severa. A minha é, então é pouco sinal, pouco som, e é mecanizado, não é um som igual humano.
E eu levei anos e anos para tentar entender, identificar os sons que chegavam no meu ouvido. Palavras são ininteligíveis. Não consigo entender até hoje, mas o suporte é o alfabeto manual, a configuração bilabial, leitura da boca. Mas, que dizer do fono? Naquela época, estou falando há 50 anos atrás, diferente de hoje. Há 50 anos atrás, a minha mãe me levou na fono, pediu para a fono me ajudar. A fono falou que não podia me ajudar. Por quê? Para a criança surda poder falar naquela época, era proibido usar a língua de sinais. Como pode me proibir utilizar a língua de sinais para aprender a falar se meus pais são surdos? Eu vou comunicar com meus pais como? Desistimos de fono. Eu vou aprender sozinha. Não preocupa, mamãe. Deus está com a gente. Deus vai ajudar. Sabe aquela fé? Ah, não, Deus vai... Eu acreditei tão piamente, sem sombra de dúvida. Naquela semana, um milagre aconteceu. Com 4 anos de idade, eu comecei a escrever rápido. Eu não sei... consegui aprender a escrever. Eu comecei a me servir de intermediário. Eu comecei a escrever português, conforme que eu copiava o outdoor, tudo, eu começava a escrever, meu pai me ensinava e eu aprendi em casa, autodidata. Além disso, eu via as crianças mexer a boca, porque eu tentava falar. Assim. Eu sei que eu falava mais ou menos assim, porque hoje, depois de muitos anos, a minha vizinha naquele bairro onde eu morei, ela falava, Sueli, você só gritava e você achava que estava falando. Só que na minha casa, como ninguém escuta, achava que eu estava falando. E eu, olha, essa menina fala. E eu acreditava que eu estava falando. Não estava falando nada, mas eu acreditava. Sabe, o acreditar é isso. Só que, ao mesmo tempo, meu pai falou assim, teve o privilégio de conhecer a Helen Keller, a famosa surda cega que morava nos Estados Unidos, que já está falecida, né? Ela veio aqui ao Brasil, meu pai a conheceu, meu pai falou assim, olha, a Helen Keller é um exemplo, porque ela é surda cega e poliglota 5 línguas. Eu falei, eu quero também. Ela foi minha grande inspiradora. Como a Ellen Keller aprendeu a falar, sendo surdo-cega? Ela aprendeu a falar através da língua de sinais tátil. Então, proibir a língua de sinais faz o surdo aprender a falar, deixa a língua do conforto. A minha aquisição de linguagem é a Libras, a língua de sinais. Agora, o português seria a segunda língua. Então, através da língua de sinais, eu consegui entender o português. Então, foi coisa assim, eu brincando na rua com minhas amiguinhas, minha amiga falou assim, vamos pegar bola, coisa de criança, bola. E eu tentava imitar, eu quero ser igual. Ela, não, é bola. Bola. Aí ela pegou a minha mão, levou minha mão na garganta. Eu senti que era para vibrar, porque eu senti a vibração dela. Bola! Eu senti a vibração, aí eu assustei, falei, o que é isso? Deve ser uma brincadeira, um joguinho, coisa de criança. E eu tentei imitar. Bola. Ela falou, não. E eu, bola. Ela, bola, eu, bola. Bola, bola, bola. Mas como eu havia ensinado todas as minhas amiguinhas, vizinhas da rua, o alfabeto manual, ela fez esse famoso alfabeto manual, a frequência senoidal, talvez a prosódia, que é a entonação da voz. Ela fez o B, o O,
o L e o A, ela falou assim, Sueli, você saiu B, pô, B, e o O, você deixou o O cair, bo, lá, levanta esse O, bo, lá. Então, eu visualizei a frequência senoidal, eu visualizei que o O tem que ir para cima, eu visualizei com o alfabeto manual, igual que a Ellen Keller. Para quem nunca assistiu o filme, assistam a primeira versão, O Milagre de Anne Sullivan, que vale a pena, né? E aí eu comecei, bola, as crianças, ei, então eu, desde ali, nunca mais parei. Eu dependo da pessoa ouvinte para me ensinar as palavras da língua portuguesa através do alfabeto manual. Sem o alfabeto manual, eu não consigo. Então, hoje, eu posso dizer, foi um milagre e Deus me atendeu. Muito, muito bom, é maravilhoso ter ouvido isso, Eli. Assim, eu não tenho nem palavras para descrever, sabe? Porque, assim, você conhecer exatamente como foi que uma pessoa surda adquiriu a língua portuguesa. Existem inúmeras crenças acerca da surdez, acerca da pessoa surda. Você mencionou aí sobre o passado, onde as pessoas surdas elas não tinham o direito de usar a língua de sinais, né? Era imposto para elas a língua oral do país, né? E você disse aí que não, como é que eu vou conversar com os meus pais se eles são surdos, né? Então, existe toda essa luta da comunidade surda para defender o uso da língua de sinais, né? E assim, a gente está muito feliz, né? Estamos todos felizes em poder aqui conhecer um pouco da sua história, de como você adquiriu a língua portuguesa, como foi toda a sua vivência com a sua família, né? Mas aí eu gostaria de saber se você já sofreu algum preconceito, né, durante a sua vida. Como foi? Como foi que Não, aconteceu? eu tento sempre. Para mim, é falta de informação que a pessoa tem e ao ver o diferencial, né? A falta de respeito ao diferencial. Mas eu já sofri, sim. Ah, quando era jovem, coisa de amiga que vai no bailinho, naquela época é bailinho, hoje em dia é bailzinho, sei lá. Antigamente era bailinho. Então eu fui, aí eu arrumei um suposto namorado e na hora de beijar, ele pôs a mão aqui. Aí ele entendeu, ele falou, o que que é isso? Eu falei, aparelho, auditivo. Então eu não posso beijar. Então isso me marcou. É preconceito, sim. É preconceito. E também uma outra oportunidade, o rapaz falou assim: olha, você não pode contar para minha família que toda a sua família são surdos. Então, como? Como eu posso aceitar, continuar a namorar com uma pessoa que eu tenho que esconder minha família da família da pessoa? Isso é um outro tipo de preconceito direto. Agora, um preconceito indireto, porque existem várias formas, né? A sociedade, eu dou aula na faculdade, dou aula de pós-graduação, sempre tem aqueles alunos e alunos, né? Sempre tem, nossa, mas ela é surda e ela pode dominar o assunto para dar aula? Dúvidas, será que o surdo é capaz? É um tipo de preconceito. Exatamente, né? A questão que eu tinha mencionado aqui no início da live, antes de convidar você aqui para aparecer, né, que a questão do surdo ser mudo, né? Sempre perguntam, surdo, mudo. Sempre no primeiro dia de aula, eu sempre digo para meus alunos, a expressão surdo, mudo não é correta, né? Porque o surdo, ele é capaz de falar e, acima de tudo, o surdo, ele fala com as mãos, né? Então, ele tem uma forma de comunicação,
Então, surdo, mudo não existe, certo? Aqui, pode É falar. mito dizer que todo surdo é mudo. Todo surdo não é mudo. O surdo só não tem. Ele tem voz, só não desenvolveram a fala. Na minha família, só eu que aprendi a falar. Por conta, na época, não tinha intérprete. Mas, aqui dentro de casa, todo mundo só sinaliza. Gente, a língua de sinais não pode ser. Não. Ela precisa estar sendo inserida, a língua de sinais. A, a língua de sinais, ok. Eu vou aprender a segunda língua, que é o português, tem muito valor também, porque a sociedade lá fora não é só a língua de sinais. É isso. Exatamente, né? Então, você disse aí, né, que é um mito, né, dizer que o surdo é mudo. Mas aí eu perguntaria para você, é o maior mito, né? Uma das perguntas que gostaríamos de fazer. Qual é o maior mito acerca da surdez? Seria este? Que todo surdo. Será que todo surdo é mudo? Esse é um dos mitos, né? Outro mito, a Libras é universal. Não é. Cada país tem a sua língua de sinais. Todo surdo sabe Libras? É mito. Não. Se o surdo não teve a oportunidade de aprender Libras, ele não vai fazer Libras, ele vai fazer uma outra linguagem caseira da família. Tem muitas famílias que escondem ou não dá oportunidade para a pessoa surda ter um acesso à língua de sinais. Então, nem todo surdo fala Libras, tá? E tem surdos oralizados. Eu falo que eu não fui oralizada porque eu não tive fono. Eu sou surda falante. Ah, Porque a então, palavra de oralidade, ele vem do método de oralização. E eu não sofri o método de oralização, que é o método de tortura que a maioria dos surdos falam, né? Eu sim. sou surda falante. Eu não Ah, tive é. fono, não tive essa oportunidade. Porque ela não Mas queria aí, a Libras, como é que fica? mas aí, por ser oralizada ou falante, como você diz, você já sofreu, já recebeu críticas por isso? Da Como comunidade surda, da comunidade ouvinte? sim, não. Esse é a parte. A comunidade surda achava que eu tinha preconceito da Libras. Eu tinha preconceito com o próprio surdo. Muitos surdos achavam que eu tinha preconceito com surdos e até fazê-los entender do porquê que eu cheguei a esse ponto, comecei a o quê? Ajudar a me servir de ponte, me servir de intérprete para essas pessoas surdas, para poder ir no médico, dentista, cartório. Eu me servi de intérprete por muitos anos para essas pessoas surdas. E, por outro lado, a pessoa que é ouvinte achava estranho, porque eles falavam que eu não falo igual uma pessoa ouvinte. Por que eu falo dessa forma? Por que eu falo diferente? Se eu sou estrangeira, tenho língua presa. Então, são dois lados. Existe isso até hoje. Bom, antes de iniciar, aliás, eu esqueci de mencionar no início que nossa live de hoje ela teria uma duração menor, né, por conta de Sueli ela ter um compromisso logo depois, né? Infelizmente, nosso momento com ela vai ser curtinho, né? Mas está sendo maravilhoso, cada segundo maravilhoso. Para encerrar, Sueli, eu Mas gostaria de. muitas pessoas querem fazer pergunta, estou à disposição de responder. Ainda dá tempo. Pronto, então, vocês que estão aí nos assistindo, que se desejarem fazer alguma pergunta para a Sueli, ela está à disposição para responder. Enquanto eles lançam as perguntas, eu gostaria de perguntar para você como você acha que está nesse momento de pandemia, de aula virtual, aula remota, trabalho remoto, como estão os surdos, né, em casa? Como é que eles estão tendo acesso às aulas através dessas aulas remotas? Como é que você acha que está acontecendo? Como é que está esse momento para a comunidade surda? Está ficando bastante difícil, por um lado, porque os surdos que são professores
que estão dando aula de Libras, que estavam dando aula de Libras presencial, que agora passou a ser virtual, no Google Meet é uma ferramenta não pensada para pessoa surda. Google Meet é uma ferramenta para a população geral. Então, a pessoa surda está ali, muitos alunos, por outro lado, não querem aparecer na tela. E o surdo é visual, ele precisa ver se o aluno está aí, o aluno está falando. E não tem ainda a legenda da fala do aluno, aí o aluno acaba escrevendo português no chat. E nem sempre todas as palavras do português é acessível para a pessoa surda. Então, está tendo esse choque, essa dificuldade, sim. Mas, ao mesmo tempo, os alunos estão percebendo que, por outro lado, a pessoa surda está conhecendo um pouco mais da cultura surda. Então, conhecendo esse lado. E a pandemia, para os surdos universitários, tudo bem, mas para os surdos não universitários está sendo bastante difícil, pouca informação, bastante difícil são aquelas pessoas surdas que não têm acesso à rede virtual, rede social. Eu vejo, às vezes, eu estou na rua e falo, mãe, eu estou vendo um surdo lá na rua, sem máscara. Aí eu falo assim, você precisa usar máscara. Eu falo, por quê? O que está acontecendo? Por que, de repente, eu acordei, todo mundo está de máscara? Eu acordei, eu vejo na televisão uma bolinha cheia de anteninha. Gente, isso é coronavírus. Do que é coronavírus? Ainda tem surdo sem informação? Cheio. Sem informação. Você precisa lavar a mão, mas por que eu preciso lavar a mão? A televisão está falando toda hora. O que é isso? O que está acontecendo? Você precisa, mas eu não quero usar máscara. É moda? Não, não é moda. É coisa do governo? Não, não é coisa do governo. O que é, então? De onde? Quem deu a ordem de usar máscara? E por quê? Essa parte que eu estou dizendo não é só o surdo daqui de São Paulo. Eu estou falando da cidade do Rio de Janeiro, que eu tenho um monte de parentes que moram lá, também está enfrentando isso. Meu irmão, que mora em São Carlos, uma cidade do interior de São Paulo, ele encontra alguns surdos que não têm acesso à rede social, está sofrendo disso. Então, esse momento, a família também não está conseguindo lidar. Por quê? A família não aprendeu bem a língua de sinais. Tem muitos surdos sofrendo sem informação. E aquela família que não deixa o surdo sair de casa por causa do coronavírus? O surdo fala, vocês estão me prendendo, família ruim, família não gosta de mim, sabe aquela questão? Sim. E isso é tudo muito novo. Então, é um assunto que eu falo que nós, surdos, temos a responsabilidade de ir em busca daqueles surdos que estão sem informações, para poder começar a explicar. Está difícil, tá? A questão, agora, vamos falar da questão das crianças surdas na pandemia. Está ficando muito difícil, porque o professor do outro lado, ele tinha o quê? Monitor, ele tinha intérprete, e agora, de repente, é na tela do computador. E aí? Aquela criança surda também, eu comparo com aquele surdo adulto que não tem rede social. Aquela criança também está perdida. Ela está entrando num mundo, dormiu, acordou, entrou no mundo totalmente um outro processo, um outro planeta, né? Está difícil? Está. Estamos começando a adaptar. Olha, a pergunta da Gracinha sobre o processo de integração e inclusão na escola. Em algum momento você se sentiu apenas integrada na escola? Como se a escola estivesse apenas cumprindo o papel de receber o aluno surdo? Gracinha, na verdade, quando eu era criança, não tinha, isso há 50 anos atrás,
não tinha essa questão de inclusão. A inclusão começou no final do século XX e início do século XXI. No século XX, na época, toda pessoa surda tinha que estudar na escola de surdos. Ou seja, eu deveria estudar na escola de surdo no INES, Instituto Nacional de Educação dos Surdos. Só que minha mãe estudou lá, minhas tias estudaram lá, meus tios, meu pai não. Meu pai é de São Paulo. Então, eles contam para mim, naquela época não tinha essa questão do surdo, um aluno ir na escola e voltar no mesmo dia. É de regime de internato. Falei, Deus me livre, eu adorava minha família. Eu não queria ficar longe de minha família. E só podia voltar a ter contato com seus familiares uma vez por ano no Natal. Falei, não. Uma semana só no Natal e Ano Novo, depois você tem que voltar para a escola e ficar esperando até um ano para voltar para ter contato com a família. Falei, não. Falei, pai e mãe, eu não quero estudar na escola de regime de internato. Meus pais falaram assim, mas é proibido, não tinha. Era na era da integração, essa época aí. Segregação para integração, né? Então, eu desafiei. Meus pais me inscreveram na escola regular e foi difícil, porque quando eu me entrei na escola regular, não tinha essa questão de estar inserida como inclusão. Ou eu tinha que me virar, porque integração a pessoa com deficiência tinha que se virar, não tinha equiparação de oportunidades, não existia isso, não tinha equiparação, não tinha. Oferecer intérprete, dar um suporte para a pessoa que é surdo, não, a pessoa surda que tinha que ir atrás em tudo, né? Só que na escola, como sempre, existem os marginalizados. Esses foram meus verdadeiros amigos suporte. Quem eram os marginalizados? Os negros, obesos, aquelas mulheres que tinham cabelo escorrido, cheio de oleosidade, caspa pulando para fora, espinha pulando para fora assim. Não existia tanto tratamento naquela época e era marginalizada, sofria bullying naquela época, não se falava bullying, mas é isso. Então, esses me ajudaram, porque a professora falava e não estava sabendo nada. Então, elas escreviam no caderno, emprestavam o caderno para eu poder ler e copiar. Ao mesmo tempo, a minha mãe me colocou numa professora particular, que é um reforço. Hoje em dia, a gente pode falar que é um AEE, sala de reforço, sala de recurso, mas naquela época não existia isso. Então, minha mãe pagou uma professora particular para me dar o reforço. A escola era estadual, mas a professora era estadual, ou particular. E assim eu fui. Só que o que é interessante, Gracinha, depois de... Antigamente, o ensino fundamental, a gente falava assim, primário, ginásio e colegial. Hoje em dia é ensino fundamental 1, fundamental 2, mas na época era primário, ginásio. Quando eu cheguei no ginásio, eu descobri que eu nunca pude ser registrada, matriculada na escola. Eu era somente uma visitante. Imagina quantos anos perdidos. Eu tive que fazer tudo de novo. Só que eu não desisti, não. Eu fiz tudo de novo. De novo, eu fui rejeitada pela delegacia de ensino, porque eu era deficiente. Deficiente não podia ser estudante numa escola regular. Eu fiz tudo de novo. Então, só que eu já estava moça. Então, o que eu fiz? Eu fiz o supletivo, fingi de que não era deficiente para pegar o bendito diploma. Aí que eu consegui. Uma coisa é certa. Nunca desistir. Tá certo, Gracinha? Um abraço para você. Muito boa a sua resposta, Sueli. Muito bom ver a sua luta, Tem suas mais alguém que conquistas. queira perguntar? Tem muitas perguntas aqui, né? Eu vou aqui fazer uma seleção. Tem uma aqui que dá certo com o que você tem acabado de falar, né? Mas Sobre a vamos... educação de si. Eu vou colocar ela aqui bem rapidinho.
É de Marcial Dini, ele pergunta como conciliar a educação inclusiva e a educação bilíngue? É possível? Uau! A educação inclusiva é quando a gente fala uma sala de aula regular, o aluno com deficiência está ali, e que depende do que tipo de acessibilidade que está oferecendo para aquela pessoa com deficiência, seja cego, seja surdo, seja outra deficiência. E a educação bilíngue, a proposta da educação bilíngue, até hoje não está totalmente definida. Muitas pessoas estão fazendo tem dúvidas sobre o que é educação bilíngue. Sabemos que a educação bilíngue é permitir português e permitir o uso da língua de sinais. Mas na educação inclusiva não tem o uso da língua de sinais? Tem. Mas a diferença é, o professor na educação inclusiva, ele não tem a formação de Libras. Ou especialista de deficiência visual, autismo e outras deficiências. Na educação bilíngue, sim, mas ainda estamos engatinhando, ainda não tem. Se é possível conciliar os dois assim, eu não me arrisco a responder, não. Bom, então tem aqui Né? professor Marcos Outra Aurélio, pergunta? tem. Ele gostaria de saber como foi o seu ingresso no ensino superior, como foi a sua adaptação na vida universitária. Hum, Na minha vida universitária, fiz muita. Meu, como sempre, a faculdade, naquela época, não queria contratar intérprete, e eu busco aquele marginalizado para me ajudar. É isso. Sempre. Os marginalizados. Chegava no professor, sempre tem aquele professor que é professor e tem aquele professor que não quer ser professor. Então, dependendo, chegava eu gostava sempre de sentar pé na primeira fileira para poder fazer a leitura labial do professor. Professor, eu preciso ler a sua boca. O professor vira de costas, começa a fazer a explicação da matéria escrevendo na lousa. Eu perdi, aí eu buscava, colega, o que o professor está falando? Tem muito colega que sai correndo, como tem aquele colega que fica no seu lado. Essa adaptação, mas eu posso dizer assim, ai, que sofrimento. Não. Ah, não deu certo esse colega, não tem problema. Ei, você pode me ajudar? Não quer? Tudo bem. E aí, e você pode? Sempre tem alguma alma penada, pelúcia que ajuda. E você sempre teve força de vontade de procurar, né? Sempre de cabeça erguida. É isso que Precisa, você está porque nos senão fica mostrando. atrás. Tem uma pergunta aqui da Ionara. Ela pergunta qual foi a maior conquista na sua vida que você sentiu mais orgulhosa? Filho, Aquilo né? que você sentiu mais Como orgulhosa. mãe. E o Ai, meu meu. filho nasceu, o primeiro das 3 gerações nasceu 20, um choque. Choque. Para mim foi um choque, porque eu esperava meu filho nascer surdo, porque de repente, não, ele não é surdo, ele é ouvido. E agora, como é que eu vou cuidar? Foi um outro grande aprendizado de como lidar com uma pessoa ouvinte dentro de minha casa, que é o meu filho. Esse foi um outro desafio muito grande. Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou conseguir ensiná-lo? Será que eu vou conseguir mostrar para ele o mundo? Sim, foi bastante desafiador e uma grande conquista para mim. E eu consegui. Hoje meu filho está crescendo, já fez faculdade. Maravilhoso. Isso é uma coisa assim, uma grande conquista, cuidar do filho, ser mãe, né? Porque não é fácil. Não Uhum. é fácil. Isso. Podemos colocar mais uma pergunta? Mais uma pergunta? Aqui, ó.
para você, quais os aspectos importantes para a inclusão dos surdos nos tempos atuais? Equiparação de oportunidade. Oferecer, saber que o surdo precisa da Libras, saber que o surdo tem direito de aprender a segunda língua sem criticar a língua de sinais. Muitos surdos desistem de aprender o português porque a língua de sinais dele é criticado, né? E oferecer a equiparação de oportunidade, oferecer intérprete de Libras, explicar conceitos da vida, da língua, oferecer oportunidade para ele. Bom, Sueli, né? Como você já tinha sinalizado antes, que seu tempo era um pouco Tem mais apertado. alguém que queira perguntar ou não? Então tá bom. Tem uma aqui, você quer responder? Gostaria de saber a opinião da senhora sobre a... Você gostaria de saber a opinião da senhora sobre a atuação do profissional da educação no nível da educação inclusiva no tempos atuais? Qual é a maior dificuldade enfrentada? Identidade surda, porque tem cada pessoa surda, nem todos surdos são iguais, né? É tão interessante ler 2 páginas da doutora Gladys Perlin, Identidade surda. Nós temos 8 tipos de identidade surda, né? E saber o tipo de perda auditiva da criança. Então, por exemplo, existe o surdo de perda leve. O surdo de perda auditiva leve, ele consegue. Ele gosta de sentar na frente, ele precisa que a pessoa fale bem alto. Essa pessoa surda precisa ter a oportunidade de usar aparelho auditivo. Essa pessoa surda tem consegue aprender a escrever língua portuguesa bem mais rápido. Então, essa pessoa surda de perda leve tem um tipo de ensino diferenciado da pessoa surda de perda moderada. Então, ela oscila entre leitura labial e a língua de sinais. Ela oscila bastante. Então, como trabalhar com crianças surdas de perda leve, perda moderada? A severa e a profunda é Libras. Tem que ser Libras. Não tem como não oferecer a Libras para pessoa surda de perda severa e profunda. A pessoa surda de severa e profunda necessita do intérprete de Libras? Sim, necessita. Só assim, quando a gente fala educação inclusiva, temos que pensar também ambiente inclusiva. Ambiente inclusiva e linguística. A escola, desde o porteiro tem que saber a língua de sinais, a secretaria, a moça da merenda, a mulher que faz a comida, o bedel, quem toma conta da escola, o porteiro, todos, o professor, a diretora, a coordenadora pedagógica, todos têm que saber. Tem que saber Libras fluente igual o intérprete? Não, não há necessidade disso. Mas a comunicação básica, isso sim é inclusão. Inclusive, a criança ouvinte tem que saber que existe criança surda que a língua que existe outra língua que é oficializada aqui no Brasil. Aí sim, eu poderia dizer, será que é uma educação inclusiva com bilinguismo? Ponto de interrogação. Bom, Sueli, para encerrar, eu gostaria de saber se tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito, mas eu não fiz. No momento, não saberia. Eu gosto de responder da dúvida de todas as pessoas. Eu quero parabenizar a iniciativa por parte de vocês, profissionais, agradecer a presença dos intérpretes, agradecer a sua presença e a você, a organização, e também de todas as pessoas que estão nos assistindo agora,
E quero agradecer porque é através de nós profissionais, vocês profissionais, é que podem levar a, a educação, a informação para todas as outras pessoas surdas. Eu acredito muito no profissional, eu acredito muito na tentativa. Então, tudo é válido. E é isso que eu quero agradecer a cada um de vocês presentes aqui hoje. Nós que queremos agradecer, Sueli, então, muito importante a sua presença aqui hoje, você ter compartilhado conosco um pouco da sua experiência de vida, a sua história, um pouco da luta da comunidade surda, né? Lembrando que nós estamos no mês de setembro, um mês de grande importância para os surdos, né? Amanhã é o Dia Nacional do Surdo, né? Então, de antemão, a gente aliás, parabeniza a toda a comunidade surda, aos surdos que passaram por tantas lutas e conquistaram é, tiveram grandes conquistas, né, dentro toda essa luta, dentro da educação, né? Hoje a gente vê a lei de Libras foi uma conquista para a comunidade surda, né? Aqui estamos vendo uma pessoa surda que ela sabe Libras, mas também fala a língua portuguesa, então devemos perceber a importância de nós também aprendermos a Libras, né? Então eu sempre defendo isso, que os ouvintes, eu não digo que é obrigatório, claro que não, porque ninguém é obrigado a nada, mas é importante. O surdo, ele é brasileiro, mora aqui no Brasil conosco. Você pode encontrar um surdo por aí. Se ele lhe pedir uma informação, e aí? Como é que vai ficar? Então, é importante que os ouvintes aprendam Libras, né, para tornar essa inclusão mais efetiva, Com né? A certeza. gente vê que Sueli, ela aprendeu português, né? Então, por que que eu, ouvinte, eu não posso aprender Libras? Né? Então, é uma troca, né? Ela aprende português e eu aprendo Libras, né? Então, é aí que a gente vê o bilinguismo, né? Onde eu vou aprender a Libras e a Sueli, ela aprendeu a língua portuguesa, ela sabe falar o português, conhece a estrutura, né? Então, os ouvintes também podem e devem procurar aprender a língua de sinais, né? Então, mais uma vez, Sueli, eu agradeço a sua presença, a sua disponibilidade. Foi um Obrigada. momento muito importante, assim, marcou as nossas lives do Nuark, né? O Nuark agradece a sua presença. Quero agradecer também a presença das intérpretes que estão aqui conosco, Neuma e Soraya, fazendo um belíssimo trabalho sempre nas nossas lives, né? Agradecer todos os professores que fazem parte do NUARC, agradecer a presença dos professores da UFA, da universidade, que estão aqui presentes, a todos os alunos e outras pessoas que estão aqui nos prestigiando a Sueli Ramalho Segala. Então, mais uma vez, obrigada. E se você desejar falar mais alguma coisa, Então, eu só quero agradecer a todos vocês. É uma pena que eu não estou conseguindo ver de ninguém, eu só vejo a Luísa e a Soraya e a Neuma, né? Essa questão nova, assim, virtual, palestra virtual, né? E é isso, eu só queria agradecer, parabéns a todos vocês, parabéns mesmo. E outra, conversem com Deus, que nada é impossível, e não desistam, que vocês podem. muito obrigada, Sueli, e até uma próxima oportunidade, quem sabe. Bom, eu vou aqui, vamos nos despedir da Sueli, que eu vou passar mais algumas informações. Então, boa noite, Sueli, e até a próxima. Obrigada. É só vou clicar no edit, é isso? Onde que eu Isso. desligo aqui? Gente, fiquem com Deus. Bom, pessoal, né, foi um momento de grande importância aqui na nossa live. É, eu só quero mostrar para vocês aqui a palavra-chave de hoje, que é bilinguismo, certo? Então, o formulário ele já está disponível. Acredito que esteja aí na descrição do vídeo, né? Eu coloquei, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas espero que sim. Caso tenha algum problema, informa para a gente e não deixem, não percam o
tempo para acessar o formulário, certo? Daqui a pouquinho ele vai ser fechado. E a palavra-chave de hoje é bilinguismo, certo? Então, uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima live, que será na quarta-feira, certo? Hoje foi um momento diferente por conta da nossa convidada que não podia na quarta-feira, então transferimos para a sexta-feira às 19h30, mas as lives do Noar continuarão às quartas-feiras, certo? Então, anotem na agenda, na quarta-feira teremos a nossa live, certo? Às 19 horas, certo? Então, até a próxima live. Boa noite, pessoal. Beijo.